Esta é, se o Senhor Deus nos permitir, a penúltima mensagem. Fizemos uma longa jornada até aqui, pelo livro dos começos. Começo de tudo. Começo da criação, começo do pecado, começo da redenção provida pelo Senhor, o começo do povo da aliança. E nós estamos já ao final deste livro. Assim diz a palavra do Senhor. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos e aos que eram médicos que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, ganhando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro. No meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: Sobe e sepulta a teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa, e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura a Efron o Heteu, fronteiro a Manre. Depois disso voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram. Senhor nosso Deus e Pai, é muito bom louvar e adorar o Teu nome. Muito bom declarar as Tuas maravilhas, lembrar-nos dos Teus poderosos feitos. Mas chegamos àquele momento que é o mais importante do culto, porque é o momento em que o Senhor fala. Na verdade, o Senhor fala em todo o tempo, mas de um modo especial o Senhor fala na exposição da Tua palavra. E nesse momento pedimos que faças calar a nossa boca e também calar o nosso coração. Que tal como fez o salmista no Salmo 131, possamos fazer calar e sossegar a nossa alma, como a criança se aquieta nos braços de sua mãe. E que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis à Tua presença, ó Senhor, rocha e redentor nosso. Por Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Nessa noite eu quero falar sobre o sepultamento do justo como um penhor de vida. Mais uma vez nós estamos aqui tratando esse tema espinhoso da morte. Nós falamos sobre a velhice do justo, nós falamos sobre o testamento do justo, e agora nós vimos o justo morrer e vemos agora o seu sepultamento. Esse assunto da morte nunca foi tão doloroso e tão difícil de tratar, tão intragável quanto na nossa geração. Já falei outra vez, quando preguei sobre morte, o tema morte e vida na terra da promessa, sobre a morte e sepultamento de Sara,
que a nossa geração tem um jeito bem peculiar de lidar com a morte. Martin Lloyd-Jones, meditando sobre isso, reconhece com razão que a chamada geração vitoriana, ela tinha excessivos escrúpulos de falar sobre sexo, mas falava da morte abertamente. É muito comum na literatura desse período a descrição de pessoas que estão morrendo, fosse uma morte trágica, fosse uma morte, vamos dizer assim, mais bela, romântica até. Então a geração vitoriana, ela tinha excessivos escrúpulos de falar sobre sexo, mas falava abertamente sobre a morte. A nossa geração vive num outro extremo. Ela fala aberta e desavergonhadamente sobre sexo, mas tem excessivos escrúpulos em pensar e falar acerca da realidade inevitável da morte. Mas a verdade é que a morte é uma realidade que nos toca a todos. E um dia, todos nós enfrentaremos essa face escura e fria da morte. Alguns de nós já enfrentaram morte de entes queridos, mesmo já este ano. E um dia nós mesmos estaremos frente a frente com a morte. Sempre esperamos que a vida siga o seu ciclo natural e que nós sejamos, partamos já velhos e entrados em dia, ainda que este nem sempre é o caso. Mas mesmo neste caso, nós fazemos de tudo para retardar a morte. E nós quase batemos na madeira, mesmo sendo crente. A gente faz alguma coisa que tem uma versão evangélica, mas é feitiçaria do mesmo jeito, né? O sangue de Jesus tem poder. Ok, a morte virá a si mesmo. E nós precisamos enfrentá-la. E não tem como falar ou expor esses últimos capítulos de Gênesis sem falar em morte, porque esse é o tema dominante. Na verdade, muito bem observou Derek Kidner, comentando este texto no seu comentário do livro de Gênesis, que Gênesis começa num jardim e termina num caixão. E isto não é acidental. Observe que o último texto, o último versículo, que é o versículo 26, diz: morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Gênesis aqui está ressoando aquela sentença de Deus sobre o homem, porque tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis, então, demonstra o fim de todo mortal, de todo homem. E aqui cabe-nos seguir o conselho de Salomão em Eclesiastes capítulo 7, quando diz que melhor é ir à casa, é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Como assim? Pergunta a nossa geração que não gosta de pensar em morte. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Por quê? Ele explica, pois na casa onde há luto, se vê o fim de todos os homens. E os vivos que o tomem em consideração. Ir à casa do luto, olhar para o morto, leva o vivo a pensar na sua condição de mortal, da sua condição de estar debaixo da sentença de Deus. De modo que a casa do luto nos leva a uma reflexão maior do que a casa onde há banquete. Por isso Salomão continua dizendo que o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Se você observar o capítulo 7 de Eclesiastes, não é nosso objetivo expor aqui, aliás, existe uma exposição lá no YouTube, lições sobre a morte, ou alguma coisa assim. Não é que Salomão desprezasse a alegria, porque no capítulo 2, 24 de Eclesiastes, ele diz: nada é melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. E no capítulo 3, 22, ele diz: pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Então, Salomão, o que está falando aqui é que a alegria nos distrai. E quando ele fala alegria aqui, ele está citando muito mais aquela euforia insana dos insensatos, que é provocada pelas farras, pelas bebedeiras,
da pessoa que de maneira inconsequente ri enquanto pratica o pecado como divertimento. É disso que ele está falando. E convenhamos, nós somos tendentes à euforia, nós queremos sempre ter euforia. Mas ele diz, com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. É nos momentos de angústia, de tristeza, que nós ficamos mais reflexivos, que nós pensamos mais na vida de uma maneira mais profunda. Então, é por isso que este texto de Gênesis está aqui. É como se nós estivéssemos seguindo o conselho de Salomão, indo à casa do luto, indo a um velório, e o velório aqui é o velório de Jacó, ou de Israel. Nós já vimos que antes de morrer, Israel pronuncia bênçãos proféticas sobre seus filhos. E na mensagem anterior, nós mostramos como Deus abençoa o seu povo, e falamos sobre alguns princípios acerca das bênçãos de Deus sobre o seu povo escolhido. Por quê? Porque as bênçãos de Jacó sobre seus filhos não vêm dele, são palavras de Deus para um povo do qual nós fazemos parte, pois todos os que creem em Cristo são filhos de Abraão. Então aquelas bênçãos nos dizem respeito. E nós vimos em primeiro lugar que as bênçãos de Deus sobre o seu povo, na mensagem passada, são bênçãos concedidas pela palavra divina. Porque as bênçãos de Jacó revelam o poder eficaz da palavra inspirada. Ele fala como um profeta, por isso ele se autodenomina Israel. E aqui você vai ter essa variação. Quando geralmente ele se autodenomina ou é denominado Jacó, enfatiza-se a questão da sua pecaminosidade. Mas quando ele é chamado de Israel, enfatiza-se a sua posição de cabeça pactual, agora transformado pela graça. Não é mais aquele Jacó imaturo, carnal, que quer conseguir com as próprias mãos o que o Deus já havia prometido por graça. Agora ele é Israel, um homem maduro. E vamos perceber que em nenhum momento Jacó é mais exaltado, em nenhum momento Jacó é mais honrado, em nenhum momento ele está no lugar mais alto que não o momento da sua morte. E essa é uma grande, aparente contradição, o que a gente chama de paradoxo, ou uma antinomia. É um mistério, e é isso que nós vamos ver aqui. Ele mostra que essas bênçãos são bênçãos concedidas pela graça, que fluem através dele como cabeça pactual. E nesse capítulo 50, que nós dividimos em duas partes, há uma dupla ênfase, não só na questão da morte. Se você observar, você verá que desde o capítulo 47, o tema da morte é recorrente até o capítulo 50. No capítulo 47, que é o contexto que nós precisamos examinar, no verso 29, depois de dizer que viveu Jacó na terra do Egito 17 anos, e dizer dos dias dos anos da sua vida, que foram 147 anos, está escrito no verso 29, que aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e lhe disse: se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de benevolência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito. Jacó percebeu que a sua morte estava se aproximando. Ele já está velho, é normal que quando você vai ficando mais idoso, você pense na morte. Não, a nossa geração não, que é isso? Eu ainda tenho mais uns 20 anos, eu tenho um coração de 20. Mas não era assim que os patriarcas pensavam. Quando eles iam aproximar-se o tempo de sua morte, se eles podiam de alguma maneira pressentir isto, se eles seguiam um ciclo natural, eles encaravam a morte de modo natural e eles tomavam providências para o que iria acontecer depois da morte. Por quê? Porque eles sabem que a vida continuará nos seus descendentes. Eles sabem que precisam passar o legado da fé. Eles sabem que há uma promessa, que há uma linhagem santa a cumprir o plano redentor de Deus. Então Jacó tranquilamente chama José e ele faz José jurar que não o enterrará no Egito. Ele diz, porém, que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Eu quero ser enterrado com meus pais. Voltaremos a isto, deixe marcado aí. Mas há uma ênfase na morte. Depois no capítulo 49, após abençoar os seus filhos, no verso 28, ou no verso 29, está escrito, depois lhes ordenou, dizendo, eu me reúno ao meu povo. Novamente o tema aí é do sepultamento. Não só da morte, mas especialmente do sepultamento. Sepultai-me com meus pais na caverna que está
no campo de Efron, o heteu. E depois você vai ter toda uma descrição, nesse texto que nós lemos, é a descrição de um sepultamento, com detalhes, o embalsamamento, o tempo de pranto, o cortejo, tudo isso. E no verso 12 diz, fizeram-lhe seus filhos, como lhes havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram. Essa é a ênfase, eu não posso fugir dela, por mais desagradável que seja, é a ênfase, temos que seguir a palavra de Deus, o que mais posso fazer? E se você olhar de novo no capítulo 50, no verso 25, verso 24, disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, certamente Deus vos visitará, fareis transportar os meus ossos daqui. Novamente, providências para o meu sepultamento. Então, espero tê-los convencido de que a ênfase do nosso texto, desde o capítulo 7, é morte, e agora no capítulo 50 é sepultamento. Essa é a ênfase. O que podemos aprender sobre o sepultamento? Primeira coisa que eu queria trazer aqui, antes de trazer princípios específicos, e eu vou trazer apenas aqui 3 princípios específicos nesse tema, o sepultamento do justo como um penhor de vida. Sepultamento dos justos do justo como um penhor de vida. É isso que o sepultamento do justo é. Um penhor de vida. Como que a morte pode ser um penhor? Na verdade, muito mais o sepultamento que é um penhor. Então, a primeira observação que eu queria fazer de caráter geral, eu vou fazer aqui 3 observações de caráter geral e trazer 3 princípios específicos aqui sobre o sepultamento do justo. Primeira observação, nesse sepultamento há uma dupla ênfase no texto, na sepultura de Abraão, onde Jacó foi enterrado como uma propriedade adquirida, propriedade permanente. Essa menção, ela nos remete ao capítulo 23 de Gênesis. E isto é muito importante. Se você observar, você verá que Jacó dá instrução, primeiramente, no capítulo 49. Depois lhes ordenou, no verso 29, dizendo, eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais, já lemos sobre isso, na caverna que está no campo de Efron, heteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, na terra da promessa, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Essa expressão, posse de sepultura, é uma expressão chave no texto. Ela vai se repetir no início e no final. Nós estamos pegando aqui não o capítulo, mas o parágrafo praticamente. Jacó está dizendo, ele poderia apenas dizer, olha, sepultem-me na sepultura onde foram sepultados meu pai, Abraão, meu avô e meu pai Isaque. Mas por que essa ênfase? Na caverna de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Observe de novo que você vai verificar no capítulo 50, no verso 12, encerra esta parte dizendo, fizeram-lhe seus filhos como lhes haviam ordenado, levaram-no para a terra de Canaã. O que eles poderiam dizer? O narrador poderia economizar palavras e dizer, e sepultaram-no, conforme ele pediu, na sepultura de seu pai Abraão e de seu pai Isaque. Não, sepultaram-no na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura. 2 vezes o autor nos enfatiza que aquela caverna, que aquele túmulo, e eles não enterravam no chão, né, era em cavernas, que aquela caverna, aquele túmulo eram posse, aqui está falando de escritura pública, de título definitivo. Por que ele está falando isso? Nós devemos então lembrar de Gênesis capítulo 23. Essa ênfase na caverna como uma propriedade adquirida
ela tem a sua história original no capítulo 23. Você lembra quando Sara morreu? Sara morreu e Abraão vai ter que enterrar sua morta. Mas ele é estrangeiro e peregrino. Ele está entre os heteus, na terra de Canaã, ali em Hebrom. E ele se levanta até os filhos de Et, que são os heteus, no verso 3. E no verso 4 ele diz, sou estrangeiro e morador entre vós. Essa palavra morador significa peregrino, morador temporário. E é a este texto que se refere o autor de Hebreus, em Hebreus 11, verso 13, quando ele diz que eles estavam procurando uma pátria superior, porque eles sabiam que eram peregrinos e eles confessavam que eram peregrinos. E por que Abraão diz isto? Eu sou estrangeiro e morador temporário. Porque como morador temporário ele não tinha nenhum título definitivo. E naquela época os clãs poderiam circular livremente na terra, utilizar-se da terra. Aqui e acolá podiam pagar algum tipo de imposto ou faziam um acordo, mas eles podiam morar, mas ele como morador estrangeiro não tinha direito à terra. Por quê? Porque na cultura do Oriente Antigo, a terra era uma propriedade vitalícia e uma propriedade do clã e da família. O próprio povo de Israel teve essa lei, aquele que vendia suas terras tinha que ter alguém para resgatar a terra para o nome da família. A terra era possessão perpétua. Aqui nós poderíamos discutir, mas eu vou só tocar a questão, eu vou só provocar vocês. Aqui nós temos um princípio muito claro da importância e do caráter sagrado da propriedade privada. Mas eu deixo a coisa nesse ponto apenas para provocá-los, não é? Isso é importante para nós nesses momentos que nós estamos vivendo. Ele está dizendo, a terra é possessão de uma família. Era essa a cultura de Israel. Então, Abraão reconhece que ele não tem posse naquele lugar. E aí, então, ele pede, dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte minha morta. Apesar da expressão dai-me, ele fica claro mais para frente que ele quer comprar. Mas quando ele fala posse, ele está dizendo, eu quero um título definitivo. O que Abraão está pedindo, na verdade, para aquele momento, é algo praticamente impossível. Porque os filhos de Et não iam querer que um estrangeiro, que um hebreu, que era essa a origem de Abraão, tivesse uma posse de sepultura, ainda mais um homem daquele poderoso. Mas eles gentilmente cedem, dizendo, olha, ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te verá a sua sepultura para que sepultes a tua morta. Mas quando eles fazem isso, essa gentileza, é apenas um empréstimo. Ora, as nossas melhores sepulturas pode sepultar, mas não sendo posse, uma vez Abraão indo embora, os ossos de Sara poderiam ser retirados pelos filhos de Et de lá, para enterrar outra pessoa, e ela seria jogada em algum outro lugar. Mas Abraão insiste, dizendo, ele se levanta, se inclina, ele já tinha inclusive estudado a terra, ele viu um campo, ele viu uma caverna, ele viu um lugar bom, e ele diz, olha, eu quero que vocês intercedam por mim, junto a Efron, para que eu sepulte a minha morta, para que ele me dê a caverna que tem no extremo do seu campo, no verso 9, que me dê pelo preço devido. Eu quero comprar, eu não quero emprestado. Mas ele diz, de novo, em posse de sepultura entre vós, no verso 9. O que ele quer dizer? Eu quero o título definitivo, eu não quero empréstimo. E eu vou pagar por isso. O que Abraão está pedindo aqui, é preciso que se diga, era impossível do ponto de vista humano. Mas ele quer pagar qualquer coisa. E o dono tem o direito a vender. E Efron assenta-se no meio dos filhos de Et. Você está na porta da cidade. Era o lugar onde se resolviam todas as questões políticas, econômicas, etc. Era o tribunal, era o centro cívico da cidade. E os filhos de Et estão ali. E Efron diz, não, meu senhor, que é isso? Eu te dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a tua morta. Abraão se inclina de novo, faz todas os gestos da etiqueta da época. E disse, olha, eu quero, se concordas, eu vou dar o preço do campo. Toma-o e sepultarei a minha morta. Aí Efron vê que é uma boa oportunidade de negócio. E diz, meu senhor, um terreno que vale 400 ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Já discutimos na mensagem que expomos esse texto, que isso aqui era um preço hiper mega faturado. Davi comprou o terreno onde seria o templo, por 50 ciclos de prata. Nós temos aqui 400 ciclos de prata. Era hiper mega faturado.
para uma sepultura. Mas Abraão não regateia, ele pesa e compra. E aí, você tem a mesma palavra que ocorre lá em Gênesis 49 e Gênesis 50. Observe, no verso 17, assim o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, e ele cita todo o terreno, como a gente cita numa escritura, né? De frente para tal terreno, em tantos metros, de fundos para tal terreno, lote tal. É isso que está acontecendo aqui. Isso aqui, queridos, é o registro de uma escritura pública do mundo antigo. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite em redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. O que isto tem a ver com o que nós estamos vendo aqui no sepultamento do justo? Nós devemos lembrar, e aqui é uma segunda observação de caráter geral, primeira dupla ênfase de que a sepultura onde Jacó é enterrado, ela era posse definitiva, o único terreno de fato que eles tinham na terra de Canaã. Aquele foi o primeiro terreno. E o que isto significa? Aí nós temos uma outra informação de caráter geral no contexto geral. Nós já vimos anteriormente que as promessas de Deus a Abraão giravam em torno de dois elementos centrais. Primeiro, Deus prometeu a Abraão fazer dele uma grande nação. Então Deus prometeu a ele uma descendência numerosa, uma semente numerosa, que seria cumprida parcialmente no nascimento de um herdeiro. No capítulo 21, nós temos, depois de 25 anos de espera, de vários deslizes, Deus cumpriu e deu a Abraão um filho. Quando? Quando ele não tinha condição de ter filho. Ele já era velho e entrado em dias, como diz a Bíblia, amortecido, não tinha condição de ter filho, e Sara não menstruava mais, já tinha entrado na menopausa. Então Deus fez o impossível, deu a ele um filho. E se Deus deu a ele um filho quando era amortecido, Deus está dizendo: eu vou cumprir tudo o que eu prometi, tu vais ser uma grande nação. E no capítulo, o segundo elemento da promessa é a posse da terra. Deus disse o tempo todo: eu vou te dar possessão. Deus diz lá em Gênesis 15:7, dar-te-ei a tua semente, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. A palavra possessão é a mesma traduzida por posse, aqui nos textos que nós lemos. Então, um elemento era um descendente ou uma nação, o elemento era a terra, o segundo elemento. Então, no capítulo 21, nós temos uma situação impossível, Abraão recebendo o cumprimento da promessa e tendo um filho de Sara. E no capítulo 23, nós temos outra situação impossível, Abraão conseguindo uma porção de terra no lugar onde ele era um estrangeiro e um peregrino. E Deus então cumpre. O que isso quer dizer, queridos, é que a sepultura, preste bem atenção, a sepultura de Sara é o primeiro penhor que Abraão tem do cumprimento da promessa de ser herdeiro da terra. É exatamente uma sepultura, e aqui está o mistério. É a sepultura, um penhor, uma garantia. Deus concedeu o cumprimento de dar a ele a terra. Então, grosso modo, é isso que nós vemos. Esse capítulo 50, ele relata a morte e o sepultamento de Jacó, mas Deus quer ensinar algumas verdades sobre a família da aliança. E ele quer chamar a atenção a algumas verdades que estão ligadas a esse ato da descendência e da terra. O que é que nós vemos aqui? Mais uma vez nós vemos Deus cumprindo e avançando a sua promessa. O que é que Jacó faz? E veja, em um caráter muito superior ao de Abraão. Primeiro, Jacó não está diante de apenas um filho, como é Abraão. Ele tem 12 filhos para abençoar. Então, a promessa avançou. Agora são 12 filhos. Então o que você tem aqui é uma pequena nação já nascendo. A promessa está se cumprindo. E Jacó então olha para o segundo aspecto da promessa, que é a terra. Bem, eu estou no Egito, na terra do exílio, mas eu quero ser sepultado na terra da promessa. Por quê? Eu só tenho uma explicação, a mesma que deu o autor de Hebreus, quando menciona o sacrifício que Abraão ia realizar de Isaque. Por que ele estava para o sacrificar? Porque ele cria no Deus que ressuscita os mortos. Jacó sabe que de alguma maneira
que talvez, e que certamente nós temos o conhecimento maior, pois nós já conhecemos todo o Evangelho, mas sabia que de alguma maneira ele desfrutaria, e ele queria estar lá quando isso acontecesse. Mesmo que morto, ele sabe que Deus é o Deus que ressuscita os mortos. Então ele faz o seu filho jurar, e ele ordena aos seus demais filhos. Ele faz José jurar, depois ordena aos demais filhos. Eu quero enterrar. E ele deixa claro, naquele lugar que é a nossa posse, já por direito, aquele é o penhor. Eu quero ser enterrado no penhor, junto com os meus pais. Então, meus irmãos, cada ato de Jacó, aqui às portas da morte, vai demonstrar dois compromissos de Jacó. Primeiro, o seu compromisso com a santa semente. Ele chama os filhos de José, ele os adota, por ordem do Senhor, para fazerem parte das nações de Israel. Ele tanto crê que vai ser uma grande nação, que ele os adota e diz, vocês vão ser duas grandes nações. Abençoa mais a Efraim do que a Manassés. E claramente Efraim, quando quem estava na conferência da Fé Reformada, viu o pastor Renan Oliveira pregar em Isaías 7, o tempo todo a palavra ali é Efraim, Efraim, ali é o reino do norte, porque Efraim foi a maior tribo do reino do norte, e se chamava o nome do reino do norte pela sua tribo. Efraim é um sinônimo de Israel. Então, Jacó, ele demonstra um compromisso com a santa semente e com a terra que seus ancestrais abraçaram pela fé. Esses são os dois compromissos. Compromisso com a semente. E como é que ele mostra esse compromisso? Passando a eles o legado da promessa. As suas bênçãos proféticas são bênçãos pelas quais ele transmite aquilo que ele recebeu de Deus, no que diz respeito à promessa de ser bênção para todos os povos. Aqueles são os filhos de Israel. Claramente essa é ênfase na bênção, no capítulo 49, versos 1 e 2, depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. E no final da bênção, no verso 28, são estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhes cabia. Ele faz provisões para transmitir o legado da fé. Isso demonstra um compromisso com a santa semente, um compromisso com a linhagem messiânica, um compromisso com aquela promessa de Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele sabe que a história da redenção tem que continuar. E que ele, de alguma maneira, mesmo depois de morto, vai desfrutar da consumação disso tudo. Essa é, por assim dizer, uma crença na ressurreição de mortos. Mas ele também tem um compromisso com a terra que seus ancestrais abraçaram pela fé. É por isso que ele então transfere profeticamente a bênção divina, visualizando sua família habitando ricamente na terra da promessa. Então esta cena se abre no Egito com as palavras finais de Jacó. Ele começa com um suspiro pela terra de seus ancestrais. Ele faz seus filhos jurarem que o sepultarão em Canaã. Juramento que os filhos cumprem de maneira plena na conclusão da cena. Eu quero então, olhando para isso tudo, trazer aqui 3 princípios ainda, depois dessas observações gerais, e esses princípios já vão trazer as aplicações do texto para nós. O que nós vemos aqui, queridos, é o povo da aliança. Deus se relaciona com o seu povo através de alianças, de pactos. E a primeira verdade que nós aprendemos aqui no sepultamento de Jacó, considerando o contexto da sua morte, é que a unidade pactual transcende gerações. A unidade pactual transcende gerações. Observe que Jacó é sepultado na mesma sepultura que seus pais. E ele deixa claro isso. Eu quero ser sepultado, você vai me enterrar, no capítulo 47, verso 30, porém que eu jaza com meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Depois ele fala de novo com seus filhos, eu me reúno a meu povo, 49, 29, 29, sepultai-me com meus pais.
sepultai-me com meus pais. Ele diz ali, naquele lugar, sepultaram Abraão e Sara, no verso 31 do capítulo 49. Sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali sepultei Lia. Com meus pais. Com meus pais. Com meus pais. Ele está dizendo, eu faço parte do mesmo pacto. Eu faço parte, eu me reúno ao meu povo. Eu me reúno ao meu povo. Queridos, isso tem tantas implicações para nós. Primeiro, ele mostra uma fidelidade ao legado da promessa. Esse duplo pedido enfatizando a segunda vez que seus pais e sua esposa haviam sepultados ali. O fato de que os filhos obedecem, eles o sepultaram na terra na sepultura do seu pai. E o mesmo pedido é feito por José no verso 25. Ele está dizendo que o povo do pacto tem um tipo de unidade que a morte não pode quebrar. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu quero ser sepultado com meus pais, porque eu continuo do mesmo povo. E essa unidade pactual transcende gerações, e isto traz para nós grandes lições. Existe uma ligação genealógica na semente santa. Preste atenção numa coisa. Quando o povo de Deus, em Deuteronômio, se reúne para ouvir os últimos sermões de Moisés, você vai entender o que eu quero dizer. Moisés diz assim, tu foste, ele está falando com a nova geração, aquela geração anterior, aquela desobediente que passou 40 anos no deserto, já tinha morrido. Só estavam vivos ali Moisés, Josué e Caleb. E Moisés ainda iria morrer. O que é que Moisés fala? Falando para os filhos daquela geração que pecou, ele diz, tu foste rebelde. Tu foste rebelde ao Senhor teu Deus. Vós fizestes isto. Não quisestes entrar na terra. Eu disse, olha, a terra, eu prometia dar a seus pais, subam a terra, vocês não quiseram. Como assim? Não foram eles? Porque eles são o mesmo povo. Eles são a mesma igreja. E os seus pais foram desobedientes. Nos seus pais, eles foram desobedientes, por assim dizer. Mas Moisés diz mais. A outra passagem que Moisés diz assim, eu não faço esta aliança só convosco, que estáis aqui, mas eu faço essa aliança também com aquele que não está aqui hoje. Quem é aquele que não está aqui hoje? Os filhos de vocês. Que implicações isto traz para nós? A primeira implicação é que a morte não põe fim à relação pactual do povo de Deus. Isto quer dizer que Deus é o Deus que ressuscita os mortos, porque o povo de Deus um dia, todo ele vai ressuscitar, vencendo a morte, e estará para sempre com Deus. E os justos que morreram estão com Cristo. Ou vocês acham que eles não adoram o Senhor agora? Aqueles que morreram em Cristo adoram o Senhor, eles estão na própria presença de Deus. E nós com eles somos uma igreja. É isto que o autor de Hebreus fala no capítulo 12 do seu livro, da sua carta. Se você quiser, abra lá, por favor. Hebreus capítulo 12. Ele está dizendo até onde nós chegamos. Ele diz, verso 22, mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. De quem ele está falando? Igreja dos primogênitos arrolados nos céus, espíritos dos justos aperfeiçoados, a universal assembleia. Ele está dizendo, nós chegamos a uma realidade em que nós somos uma igreja cuja unidade não pode ser quebrada pela morte, que atravessa gerações. Quando nós lemos a história dos filhos de Israel, nós estamos lendo a história da igreja. Quando nós falamos sobre os nossos pais, sobre os nossos guias, nós estamos falando da nossa história. Isso significa que Deus é Deus de vivos e mortos. Ou melhor, Jesus falou algo ainda superior a isto.
apesar de que ele de fato é Senhor de vivos e mortos, mas no que diz respeito ao seu povo, todos estão vivos. É o que Jesus fala quando ele discute com os fariseus, em alguma passagem dos evangelhos, você lembra? Os saduceus, na verdade, não criam em ressurreição. E os saduceus chegam para ele e fazem uma pergunta casca de banana. E diz assim: Senhor, olha, tinha um homem, uma mulher, casou-se com um homem, mas o homem morreu. Aí ela casou-se com outro homem. E esse outro homem também morreu, inclusive não deixou filhos. Ela casou-se com outro homem, e assim com 7 homens. Na ressurreição, de quem ela será a mulher? Eles queriam enrolar Jesus, para provar que não tem ressurreição. Jesus responde: errais não conhecendo nem as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí Jesus responde a pergunta, mas vai ao miolo, ao ponto central deles, que é a doutrina da ressurreição. Responde a pergunta da seguinte maneira: na ressurreição, as pessoas, os filhos de Deus, os filhos do reino serão como os anjos. Eles não se casarão nem se darão em casamento, não haverá casamento. Essa relação marido-mulher cessará, serão todos irmãos, e serão como os anjos no céu. Não é que a gente vai ser só espírito, não é isso. Nós teremos um corpo glorificado, mas ele está dizendo, eles não mais se casarão, assim como os anjos não se casam. Não haverá mais procriação. Então, não tem problema quanto a isso. Agora, eu vou responder o ponto central de vocês. Vocês nunca leram na Escritura, quando Deus aparece a Moisés lá na sarça, que ele diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Veja, Abraão, Isaque e Jacó já tinham morrido. Qual é a conclusão do Senhor Jesus interpretando esse texto? Ele diz: ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. O que ele está dizendo? Abraão fisicamente está morto, mas em espírito está na presença dele, e ele está dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isto significa, meus irmãos, que a morte não pode pôr fim a esta comunhão. É por isso que Jacó quer voltar e quer ser enterrado com seus pais. Ele quer jazer lá, porque de alguma maneira ele sabe que desfrutará, junto com seus pais, do cumprimento da promessa. Ele vai possuir a terra. Ele crê no Deus que ressuscita os mortos. Ele aguarda a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e justificador e edificador. Isto é um grande consolo para nós, queridos, porque um dia nós vamos perder nossos pais. Você vai perder seus pais, e se eles estiverem em Cristo, será uma grande bênção para você que ele morra em Cristo. Isso não põe fim à nossa comunhão. Ou os irmãos acham que nós perdemos a nossa comunhão com a nossa irmã Kessia. Nós ainda somos uma igreja. Não vamos orar a ela, não vamos conversar com ela. Isso é perigoso, mas ela está lá, ela está na presença de Cristo, ela está adorando a Cristo o tempo todo, agora em gozo, e quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos em comunhão com todos os crentes. Isso é consolo para o crente na morte. A morte não quebra a nossa comunhão, a união pactual transcende gerações, mas tem uma outra implicação, que traz uma responsabilidade para nós. É que se a unidade pactual transcende gerações, nós temos um legado. Primeiro, nós temos um compromisso com o legado que nossos pais nos deixaram. E eu me refiro àqueles pais biológicos que eram crentes e nos ensinaram o Evangelho, ou os pais espirituais. Porque ou você tem pais crentes, biologicamente lhe transmitiram o legado da fé, alguns têm, outros não, mas têm pais espirituais. Gerações anteriores lhe passaram o Evangelho. Alguém lhe pregou o Evangelho. E é seu pai ou mãe na fé. Certo? Então, nós temos um compromisso com esse legado. E por que isso é importante? Porque nós vivemos numa sociedade que quebrou esse compromisso. Preste atenção nisso. A nossa sociedade não valoriza os antigos, ela não valoriza os fundamentos sobre os quais ela construiu, ou ela desfruta dos ideais de liberdade. A liberdade que nós gozamos hoje ainda. Várias coisas vantajosas que nós temos hoje nos foram legados pelos nossos pais, que construíram essa civilização ocidental, inclusive com influência de valores da palavra de Deus e do Evangelho. Ainda que houve desvios, mas os valores estão aí. E a geração de hoje, ela quer quebrar o compromisso. Ela quer romper com esses valores.
Ela está dizendo que isto não presta. Ela está cuspindo no prato que comeu. Ela está querendo fazer ruir os fundamentos sobre os quais ela fica em pé. Ela está cortando as próprias pernas. Nós vivemos uma geração que não valoriza mais as tradições. Não valoriza os marcos que nossos pais deixaram. Porque ela não vê nenhuma unidade pactual entre os antigos e os de hoje. E aqui eu vou fazer uma aplicação de caráter político, porque é importante para você. É por isso que o cristão tem que ser um conservador, ele não pode ser um progressista. É claro que existe o conservadorismo secular, sem dúvida nenhuma, e nós não temos nada a ver com ele, mas o cristianismo é conservador por natureza. Ora, o cristianismo conserva uma tradição, uma linha de tradição que nos vem da Escritura. Ele não pode romper. Cristianismo progressista é uma contradição de termos. É uma visão romântica achar que essa geração agora descobriu a verdade e que tudo o que os antigos fizeram é mal. Nós vivemos hoje ainda os efeitos daquilo que nos anos 60 se falava. Não confie em uma pessoa com mais de 30 anos. Não valorizamos mais os velhos. Não ouvimos mais sua sabedoria. Velho é um sinal de ultrapassado. Porque nós perdemos essa ideia, essa verdade, essa noção da unidade pactual que transcende gerações. Isto é um ponto, irmãos. Por que eu estou dizendo que é uma aplicação política aqui? Porque nós vivemos um momento assim e eu preciso pastorear os irmãos com base na Escritura. O conservadorismo prega a importância da tradição, uma aliança, um pacto de gerações. Os conservadores seculares vão chamar de contrato social, mas chamar só de contrato social não é suficiente, porque não foi um legado que partiu do coração dos nossos pais, é um legado que nos foi dado das Escrituras. Então é por isso que progressismo cristão é uma contradição de termos. E não só isso, nós precisamos deixar um legado para a próxima geração. A nossa geração vive só o aqui hoje, aproveite hoje, curto hoje, você não sabe o que vai amanhã. Carpe diem. As pessoas hoje não querem transmitir nenhum tipo de legado para outra geração, elas nem sequer querem ter filhos. Os casais hoje nem sequer querem ter filhos. Como eu vou transmitir um legado se eu não quero ter filhos? Aliás, essa geração mata filhos do seu próprio ventre. Ela é assassina dos seus filhos. Para ela, uma tartaruga, um ovo de tartaruga é uma vida. Eu não vou comer ovo de tartaruga, porque tem uma vida ali, mas um menino na barriga da mãe é só um monte de células. Como este princípio, meus queridos, precisa ser resgatado por nós, a unidade pactual transcende gerações. Nós temos um compromisso com o legado dos nossos pais, que temos que preservar, aqueles compromissos que eu falo das Escrituras. E nós temos um compromisso com nossos filhos. Precisamos passar esse legado tal como recebemos. Valores não se ultrapassam. Não se usa relógio para se provar a verdade. Ah, isso aqui era de antigamente. Verdade é verdade sempre, desde que Deus criou o mundo. Cuidado, meus irmãos, com a mentalidade progressista. Porque a unidade pactual transcende gerações. E para que a história da redenção caminhe, é preciso preservar os valores da Escritura, tal como nos foram transmitidos, e transmiti-lo a nossos filhos. Pai, sua principal missão não é sua carreira profissional. Sua principal missão é deixar um legado para os seus filhos. E eu vou falar, não é deixar uma boa casa para os seus filhos. Talvez você se esfalfe trabalhando de sol a sol, porque eu tenho que deixar alguma coisa para o meu filho. Não faça isso. O que você mais tem que deixar para o seu filho está aqui, ó. Está aqui. E talvez você tenha que abrir mão de trabalho. Talvez você tenha que tirar um pouquinho do conforto. Abrir mão um pouquinho do conforto para dedicar mais tempo a explicar a palavra ao seu filho. Se você deixar grandes propriedades ao seu filho, mas não deixar a ele a sabedoria da Escritura, você não deixou nada. Por isso o seu tempo tem que ser investido em transmitir o legado da fé. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui, nesse sepultamento, e aqui é uma palavra de consolo, que para o justo, a humilhação da morte é um prelúdio e um penhor para a exaltação e redenção da vida. Nós podemos enfrentar a morte e pensar
na unidade pactual como transcendendo gerações, porque para aquele que está em Cristo, a morte não é a derrota final. A morte é um prelúdio e um penhor para a exaltação e a redenção da vida. É verdade que originalmente a morte é uma derrota. Ela é uma desgraça. Ela é uma maldição que nos lembra do pecado. O aguilhão do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor. Mas Deus, por sua graça, transformou o aguilhão da morte num penhor de vida. Que coisa maravilhosa é essa da sabedoria de Deus. Deus transformou o aguilhão da morte num penhor de vida. Antes de nós pensarmos nesse princípio que eu acabei de falar, eu quero mostrar isso no texto. Observe aí que o sepultamento, em seu sepultamento, há uma ênfase na exaltação de Jacó como tendo o status de um rei. Observe o sepultamento de Jacó aí. Em seu sepultamento, Jacó é exaltado de várias maneiras. Primeiro, ele recebe o embalsamamento de um rei, no verso 2 e no verso 3. José ordenou aos médicos do Egito, você sabe que os egípcios eram especialistas em embalsamamento, né? As múmias que o digam até hoje estão aí para contar a história. E os médicos embalsamaram a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisto 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. Então, esse tipo de embalsamamento que dura 40 dias, de maneira minuciosa, para preservar o corpo, era como se fazia quando um rei morria. Mas não só isso. Além de receber o embalsamamento de um rei, eles pranteiam a morte de Jacó como se pranteia a morte de um rei. Verso 3 diz, e os egípcios o choraram 70 dias. 70 dias chorando. Se você observar, verá que alguns servos de Deus foram pranteados por 30 dias. Mas aqui, 70 dias. E esse número múltiplo de 7 traz a ideia de algo completo, mostrando honra. E aqui eu preciso trazer uma informação. Para a cultura do Antigo Oriente, e até mesmo hoje, mas especialmente no Antigo Oriente, o ato de prantear a morte, ele demonstrava a dignidade de quem morreu. É por isso que na cultura do Antigo Oriente Médio, ou Antigo Oriente Próximo, eram contratadas as carpideiras, que são mencionadas nos evangelhos. Carpideiras eram choradeiras profissionais. Elas eram pagas para chorar no enterro. Ah, pastor, mas que coisa mais fingida, né? Chorar no enterro. Não critique a cultura. Entenda a cultura. Que na cultura olha, esse homem merece que se chore a sua morte. E nós somos poucos, vamos contratar pessoas para chorar junto conosco. Então era comum prantear a morte de alguém. E era mais do que isso. O judeu, ele desgrenhava os cabelos, assanhava os cabelos, jogava cinza sobre a cabeça, vestia-se de pano de saco durante o tempo e às vezes até jejuava. Porque ele sabe que a morte é uma desgraça. Ele sabe que a morte tem que ser lamentada. O próprio Jesus chorou sobre o túmulo daquele que ele iria ressuscitar. Então nós precisamos entender que sim, nós devemos chorar a morte, mas esse pranto é mais do que simplesmente um choro. Com esse pranto os egípcios estão dizendo, é um rei que morreu. Isto é importante, queridos, porque nós temos aí a linhagem real, é a linhagem messiânica. Ele é um chefe de clã, muito rico, mas ele tem o status de rei. Por quê? Porque ele é o ascendente do rei que virá para ser o rei de todas as nações. E as nações já o estão honrando. É Cristo quem está sendo honrado ali. Embora eles não saibam. E não só isso, observe que além do embalsamamento, além do pranto, os nobres o escoltaram, o seu cortejo até o lar na terra prometida. Veja o cortejo, o tamanho do cortejo. No verso, José pede a Faraó que sepulte seu pai. José sobe para sepultar o pai. Veja o verso 7. Subiram com eles todos os oficiais de Faraó,
os principais da sua casa, da sua família, e todos os principais da terra do Egito. Essa palavra principais traz a ideia não só dos nobres, mas dos nobres mais velhos, que naquela cultura o velho era mais valorizado que na nossa. Aqui o velho só serve para ficar na frente da fila, né? Mas naquela época não. O velho passava, o jovem se levantava. Então está dizendo, os homens mais nobres, só Faraó ficou. Os homens mais nobres do Egito, o país mais poderoso do mundo, seguiram no cortejo, mas isso não é suficiente. Todos os filhos de Jacó, os irmãos, a casa, só ficaram crianças da família de Jacó. Veja, essa era uma viagem longa do Egito para Canaã. E é um cortejo longo. E não só isso, subiram também, diz o verso 9, com ele, tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. E esse cortejo é testemunhado por outras nações. Veja, os cananeus, os moradores da terra, viram o luto na eira de Arade, quando José parou ali para prantear seu pai durante 7 dias. E olha o que eles disseram, grande pranto é este dos egípcios. Por isso se chamou aquele lugar Abel Mizraim. A palavra Mitzraim é a palavra hebraica para Egito. Toda vez que você vê a palavra Egito, no hebraico é Mitzraim. Abel Mitzraim. Abel significa choro, pranto. Então, pranto do Egito. O que isto significa, queridos? Jacó, o último patriarca em sua morte, é honrado como rei pelos egípcios. E aqui nós vemos um princípio do Evangelho, preste bem atenção. O estado mais exaltado da vida de Jacó se dá em seu estado de humilhação. É quando morre, é na hora da morte que ele é honrado como rei. É aproximando-se a hora da morte que ele se porta como um príncipe do povo de Deus e profetiza sobre seus filhos e ordena seus filhos. Lembra daquele Jacó? Daquele homem tão pequeno, mesquinho? Agora não é mais, é um gigante em Deus, por causa da graça de Deus. E é honrado como um rei pelos egípcios e reconhecido pelos cananeus. Em seu estado mais humilhado, ele é recebido com triunfo, tratado com triunfo. O que é isto, queridos? Se não uma prefiguração do Evangelho? Quando foi que Jesus derrotou a Satanás? Quando foi que ele triunfou sobre os principados e potestades? O Evangelho mostra que em Cristo a morte e a cruz, que eram humilhação, que eram desgraça, que eram infâmia, se tornaram glória. Porque por meio da sua morte, ele destruiu o que tem o poder da morte. Jesus mesmo em João capítulo 12, quando ele está para morrer e os gregos querem visitá-lo, ele fala assim, no capítulo 12 de João, verso 23, respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus está falando da sua morte. E na teologia joanina, a morte de Jesus já é uma glorificação de Jesus. Como Jesus pode ser glorificado numa morte tão infamante quanto a morte de cruz? É que é precisamente nessa morte que ele derrota Satanás, que ele paga pelos nossos pecados, que ele paga totalmente a nossa dívida, e ele triunfa sobre Satanás na cruz e na morte. Ou seja, é no seu momento de maior fraqueza que Jesus vence o pecado. Por isso ele diz, agora é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Ele está comparando o sepultamento com semear. Se o grão de trigo quer frutificar, ele tem que morrer. E ele está falando sobre si mesmo, mas quer saber? Isso também é a nossa história. Por isso, logo em seguida, no verso 25, ele diz, quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. E mais à frente, no verso 31, ele diz, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E o verso 33 diz que ele está falando do gênero de morte. É interessante que em João,
o termo levantar, referindo-se à cruz, ele é usado para mostrar que a cruz é um tipo também de exaltação. Embora a gente na teologia clássica diga que a cruz faz parte do estado de humilhação de Jesus, e não está errado isso, mas na teologia joanina, a cruz já é o princípio, já é o triunfo de Cristo sobre o mundo, sobre o diabo. Então é esse princípio que nós vemos em Jacó em semente. A semente santa está sendo honrada na sua morte pelas nações, é reconhecida como uma semente real, como uma semente nobre. E esta também é uma prefiguração do tempo em que as nações coroarão o filho de Jacó como rei. Esta é uma prefiguração do crente. É por isso que nós falamos que o sepultamento do justo é um penhor de morte. Eu quero ler mais um texto, já estou concluindo, que está em 1 Coríntios 15. Em 1 Coríntios 15, 35, está escrito claramente que o sepultamento do crente é uma semeadura. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Ele está ensinando a ressurreição dos mortos, porque os coríntios, eles tinham uma influência dos gregos, então eles eram mais propensos a crer na reencarnação. Espera aí, vai ressuscitar em corpo? Não, mortos não ressuscitam. Paulo disse, mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou fisicamente. Isso ele não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas de fato ele ressuscitou. E aí alguém pode perguntar, mas e aquele corpo apodrecido lá? Qual é o corpo que ele vem? Aquele corpo já era. Paulo diz, você não entendeu, foi nada. Você é um insensato. Quando você semeia a semente, você semeia a árvore que há de ser? Não. Você semeia o grão. E o que acontece antes do grão se tornar uma árvore? Ele morre. Ele se despedaça, ele se esboroa, ele se desfaz, mas dali brota uma planta. Ele diz, a morte é assim. Aí por isso que ele diz, semeia-se, no verso 42, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em honra, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E por que o crente tem essa esperança? Por causa de Cristo. Pois assim está escrito, verso 45, o primeiro Adão, homem, Adão foi feito alma vivente, o último Adão, que é Cristo, porém, é espírito vivificante. Aqueles que estão em Cristo não precisam temer a morte, queridos. A morte para o justo é um penhor. Ele pode ir para aquela sepultura, sabendo que dali ele ouvirá a voz do Rei dos Reis. E ele se levantará do túmulo com o corpo glorificado, porque ele é o Rei que fala aos mortos e eles vivem. É por isso que o crente não deve ter medo da morte. Sim, o crente deve chorar diante da morte, porque a morte é uma desgraça, mas ele tem que olhar para a morte como um penhor, como o início da vitória, porque morrendo, o espírito já vai para junto da presença de Cristo, mas o corpo também um dia vai ressuscitar, porque o nosso Senhor ressuscitou. Jacó não compreendia todos os desdobramentos disso, mas ele cria no Deus que ressuscita os mortos. Então nós precisamos, com isto, perder o medo da morte. E nós devemos parar de pensar nesse mundo como nosso lar e nos apegar a ele, e fazer projetos só para ele. Um dia nós passaremos, pais, um dia vocês passarão. Minha pergunta é, o que vocês deixarão para os seus filhos? Uma boa casa? Uma boa educação? O que é uma boa educação? Uma escola de grife? Ou os valores do Evangelho? O que você está deixando para os seus filhos? Nós temos um compromisso com a nossa geração. E filhos, seus pais um dia vão morrer. E eu espero que demore bastante. Mas se vocês entenderem, se o seu pai e sua mãe são crentes, você entender a fé que eles transmitiram a você, você prosseguirá na mesma graça. E por último, isto traz uma implicação, que mesmo vivendo no mundo, o compromisso do povo de Deus é com a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador, como diz a palavra em Hebreus 11:10.
É interessante, meus irmãos, que a viagem dos filhos de Israel para Canaã, uma grande procissão fúnebre, ela simboliza o compromisso da santa semente com Canaã, mesmo quando ainda eles têm que permanecer no Egito, porque eles têm que voltar. Mais do que isso, os primeiros ouvintes dessa história foram os filhos de Israel que estavam indo para Canaã. E eles estão vendo que os seus pais percorreram este caminho, prefigurando o êxodo de Israel do Egito, que ocorreria 400 anos mais tarde. E numa perspectiva mais abrangente, meus irmãos, essa viagem de Israel para o Egito, do Egito para Canaã, veja que o verbo aí é subir sempre. Do Egito para Canaã é subir. Porque eles estão indo para a sua terra, que um dia eles irão herdar. E numa perspectiva profética mais abrangente, essa viagem dos filhos de Israel constitui-se um padrão de fluxo histórico que prefigura o êxodo da igreja do mundo. Assim como o narrador leva à conclusão o seu tema, um dia nós sairemos daqui e voltaremos para onde? Para a nossa terra, que é aqui, só que transformada. Amados, é a terra que nós vamos herdar, novos céus e nova terra. Nós não vamos viver como os anjos, voando, né? De asa branca, de roupa branca, com asa, não. É novo céu e nova terra. Nós herdaremos a terra. Nós não temos que nos apegar a isso. Nós herdaremos a terra. Então, não se apegue às coisas deste mundo. Prepare-se para a eternidade. E se você não tem Cristo, se você não tem certeza da salvação, você precisa correr para Cristo. Se arrepender dos seus pecados, confessá-lo como Senhor, para que você alcance essa promessa. Mas uma vez tendo essa promessa, nós podemos caminhar. E dizer como Paulo, em 2 Coríntios 4, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia.